Filho, filha, quantas vezes você já orou, chorou, esperou, e mesmo assim o céu pareceu em silêncio? Talvez você esteja ouvindo esta mensagem deitado, olhando para o teto, com a mente cheia de perguntas que não se calam. Você diz a si mesmo: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que parece tão distante quando mais preciso de ti? Mas, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus é a linguagem mais profunda do amor dele? Sim, Deus fala até quando está em silêncio. E hoje Ele vai te mostrar que esse silêncio não é ausência, é presença em trabalho. Feche os olhos, respire devagar, deixe o peso dos pensamentos se dissolver por alguns segundos. Sinta, Deus está aqui, não com barulho, mas com uma calma tão poderosa que o próprio coração começa a se alinhar com o céu. O silêncio dele não é castigo, é preparo. Ele te esconde por um tempo, para te revelar no tempo certo. Ele cala, para ensinar a ouvir o que os ruídos do mundo abafaram, a voz suave do Espírito Santo dentro de você. Muitos acreditam que o silêncio é um sinal de abandono, mas no reino de Deus, o silêncio é o solo onde nascem os milagres invisíveis. Quando você não vê nada, é porque Ele está operando onde os olhos não podem alcançar. O que é invisível para você é visível para Deus. E eu sei, há dias em que esse silêncio dói. Você ora e sente que as palavras batem no teto e voltam. Você tenta crer, mas o medo sussurra: Deus te esqueceu. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar de algo. Deus nunca fica em silêncio porque esqueceu de você. Ele fica em silêncio porque está escrevendo algo que só será entendido quando estiver completo. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade começou? O vento era forte, as ondas batiam e Jesus dormia. Dormia enquanto o barco quase afundava. Os discípulos entraram em pânico. Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Jesus apenas se levantou, olhou para o mar e disse: Cala-te, vento, acalma-te, mar. Percebe? Ele não estava ausente, ele estava no controle o tempo todo. Dormir no meio da tempestade não era indiferença, era autoridade. O silêncio de Jesus não era descuido, era domínio. E o mesmo Jesus que estava naquele barco está contigo agora. O problema é que o nosso coração grita por respostas imediatas. Queremos entender tudo, resolver tudo, controlar tudo. Mas Deus, na sua sabedoria, às vezes nos silencia para curar o que o barulho não deixaria curar. Ele sabe que o coração humano precisa aprender a descansar antes de receber. E é no silêncio que Ele ensina o descanso. No silêncio, Ele ajusta o ritmo da tua alma. No silêncio, Ele te molda sem você perceber. Deus trabalha no invisível. E tudo o que é invisível é eterno. Agora, respire fundo mais uma vez. Perceba como, aos poucos, a tua mente desacelera. Como se cada pensamento estivesse sendo abraçado pela luz de Deus. Você não precisa mais lutar para entender. Apenas confie. Aquieta-te, alma. Deus está agindo. Mesmo sem palavras, Ele está se movendo. Mesmo sem ruídos, Ele está operando. E o que Ele faz no silêncio, ninguém pode desfazer. A Bíblia diz no Salmo 46:10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite à calma, é uma ordem divina de confiança. É Deus dizendo: pare de tentar controlar o que pertence às minhas mãos. Quando você se aquieta, o céu fala, mas não com som. Fala com direção, e essa direção vem em paz. A paz é o idioma do Espírito Santo. E hoje, Ele está sussurrando ao teu coração. Eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu só te calei para te curar. Enquanto você ouve esta mensagem, talvez recorde dias em que tudo parecia desmoronar. Talvez pessoas foram embora, planos falharam, portas se fecharam. Mas o que parecia perda era apenas Deus te reposicionando. Você não foi esquecido, foi protegido. Há coisas que você pediu e Deus não deu,
Não porque não te ama, mas porque sabia que te daria um peso que tua alma não suportaria. Ele preferiu te silenciar agora, para te sustentar depois. Deus é estratégico. Ele não desperdiça dor. Toda lágrima que caiu no silêncio foi uma semente no solo espiritual. E o tempo da colheita virá. Você verá que aquilo que parecia castigo era apenas cuidado disfarçado de silêncio. Então, neste momento, onde quer que você esteja, coloque a mão sobre o peito e diga baixinho: Senhor, eu confio no teu silêncio. Mesmo quando não ouço, eu sei que o Senhor está trabalhando. E agora, sinta a presença dele envolver teu corpo. Uma paz que não vem da lógica, mas da fé. Uma calma que não vem de fora, mas de dentro. Essa é a presença do Espírito Santo. Ela não chega com ruído, ela chega com descanso. Enquanto o mundo grita, Deus sussurra, e é nesse sussurro que ele cura, liberta e refaz. Deus trabalha no invisível, e o que ele está preparando é infinitamente maior do que o que você esperava. Não se desespere pelo silêncio. Se Deus ainda não falou, é porque ele ainda está escrevendo. E quando ele terminar, a tua história vai glorificar o nome dele. Agora, feche os olhos por alguns segundos. Respire. Sinta o ar entrando e saindo lentamente. A cada respiração, imagine que está liberando as preocupações. A cada expiração, sinta o peso indo embora. Você está em um lugar seguro. Você está nos braços de Deus. Nada pode te separar desse amor. A voz dele pode parecer distante agora, mas logo você perceberá que o silêncio é o som da transformação. Deus trabalha no invisível e no tempo certo, ele vai agir de forma visível. No próximo trecho, vamos orar juntos. Será o momento em que você vai entregar o controle e permitir que Deus fale ao teu coração sem palavras. Apenas com presença. Permaneça aqui. A paz que você está sentindo agora é o início da resposta. Agora, permaneça em silêncio. Não lute contra o vazio, porque é nele que Deus preenche o que você não consegue explicar. Há momentos em que ele se cala para que possamos finalmente ouvir o que o barulho da ansiedade escondia. E talvez você nunca tenha percebido, mas Deus fala mais claramente quando a alma está cansada de correr. Você não precisa entender o tempo dele, precisa apenas descansar no tempo dele. Porque a pressa gera medo, mas a espera gera maturidade espiritual. E é na maturidade que Deus revela propósitos. Pense nas vezes em que você implorou por uma resposta e ele ficou em silêncio. Agora olhe para trás. Quantas vezes esse silêncio te protegeu de algo que hoje você agradece por não ter vivido? Deus não falhou. Ele apenas te livrou de um atalho que te desviaria do destino. Você está sendo lapidado, e todo diamante, antes de brilhar, passa pelo silêncio da rocha. Nada acontece fora do olhar dele. Se o céu parece fechado, é porque ele está trabalhando na fundação, lá embaixo, no invisível, onde os olhos não alcançam. O milagre que você espera não começa no visível, começa nas profundezas do silêncio. Começa quando você para de pedir e começa a confiar. É aí que o poder de Deus se manifesta. Lembra de Elias no Monte Horebe? Ele esperava que Deus viesse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio em um sussurro suave. Deus não se manifesta no barulho da pressa, mas na quietude da fé. Agora, deixe essa paz descer sobre você como uma brisa leve. Sinta o corpo relaxar, o coração desacelerar. Esse é o toque do Espírito Santo. Ele não chega com medo. Ele chega com ternura. A voz que te acalma não é a do mundo, é a de Deus, dizendo: você não perdeu o controle, porque o controle sempre esteve em minhas mãos. E ele te pede agora: pare de tentar entender o que só pode ser sentido. Você não precisa compreender o processo para confiar no resultado. Deus está no comando.
Você não está esquecido, está sendo preparado. E enquanto você espera, os céus estão se movendo em silêncio, abrindo portas que ainda não existem, conectando caminhos que você nem imagina. É isso que significa. Deus trabalha no invisível. Agora, eu quero que você imagine algo. Feche os olhos por um momento. Visualize um grande campo. À distância, uma luz começa a surgir no horizonte. É o amanhecer após uma longa noite. Esse é o símbolo do que Deus está fazendo na sua vida. O sol está nascendo. A promessa está se cumprindo. E tudo o que era dor está se transformando em direção. Agora, vamos orar juntos. Não como quem busca respostas, mas como quem entrega tudo aos cuidados de um pai. Respire fundo e repita comigo com fé: Senhor meu Deus, nesta noite eu entrego a Ti os meus medos, as minhas dúvidas e todos os ruídos da minha mente. Eu sei que o Teu silêncio não é ausência, mas trabalho em segredo. Eu confio no invisível, eu descanso no Teu tempo. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo sem ouvir, eu escolho acreditar. Mesmo sem ver, eu escolho permanecer firme, porque eu sei que o Senhor nunca falha. Quando eu não sentir Tua voz, me ensina a confiar no Teu caráter. Quando eu não souber o que fazer, me ensina a esperar com fé. Quando tudo parecer quieto, me mostra que o Teu silêncio é o espaço onde o milagre cresce. Eu te agradeço, Senhor, por não me dar tudo o que eu pedi, mas por me ensinar que o que eu preciso é mais profundo do que o que eu desejo. Obrigado por estar aqui, mesmo quando o céu parece mudo. Eu descanso agora nos Teus braços e declaro com toda a fé: o Teu silêncio é santo. O Teu silêncio me molda. O Teu silêncio me cura. E no Teu tempo, tudo fará sentido. Senhor, enquanto eu durmo, toma meus pensamentos e acalma meu coração. Apaga da minha mente todo medo, toda culpa, toda agitação. Enche este quarto da Tua presença. Que cada respiração seja um lembrete de que o Teu Espírito habita em mim. Guarda meu sono, meus sonhos e minha alma. E quando eu acordar, que o primeiro som que eu perceba seja o som do Teu amor me dizendo: Filho, eu nunca te deixei, porque Tu és o Deus que fala até no silêncio. Tu és o Deus que age quando tudo parece parado. Tu és o Deus que transforma o vazio em propósito, a espera em milagre, o silêncio em salvação. E hoje eu escolho descansar nesse amor, porque se o Senhor está em silêncio, é porque está trabalhando. E se está trabalhando, tudo vai ficar bem. Agora, respire fundo mais uma vez. Deixe o corpo relaxar completamente. Sinta como uma paz suave te envolve. Essa é a presença do Espírito Santo te embalando. Você está seguro, você está guardado, você está em paz. Enquanto você adormece, Deus está alinhando o invisível ao teu favor. Os céus estão em movimento, os anjos estão a postos, e o amanhã já está sendo preparado. Você não está parado, está sendo conduzido. E amanhã, quando abrir os olhos, você sentirá algo diferente. Uma leveza inexplicável, uma paz que o mundo não pode dar. Será o resultado do que Deus começou a fazer hoje, no silêncio. Então durma em paz, deixe a mente descansar, deixe o coração confiar, porque o Deus que parece calado é o mesmo que está escrevendo o próximo milagre da tua vida. E antes de fechar completamente os olhos, diga com fé: Senhor, eu entrego o meu amanhã nas tuas mãos. E ouça dentro de si a resposta suave do céu: Filho, descansa, eu estou cuidando de tudo. Boa noite, durma em paz. E nunca se esqueça, quando Deus silencia, é porque Ele está trabalhando no invisível. Amém.